Olá, olá, boa noite. Boa noite aqui pra mim, boa noite pra muitos. Esperando o pessoal entrar aos poucos. Olá, Mari, tudo bem? Olá, oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Denis, sou um dos novos integrantes aqui da Unity. Faço a gerência de comunidades aqui, então vou estar integrando com vocês cada vez mais pra, é isso, criarmos uma comunidade, estarmos uns com os outros. Eu sou professor de yoga, tenho essa formação aí, já estou há acho que 7 anos por aí. E eu também sou facilitador de constelações familiares, para quem conhece. Né? Então, trabalho nesses aspectos e tem a ver com a minha integralidade também. Hoje nós iremos falar então sobre transformação. E o que é transformar, não? Me diz aí o que é para você, o que é para tua pessoa, o que significa transformação. Pois o transformar, ele tem muitas lentes, muitas formas de ver. E hoje nós vamos conhecer isso, 3 lentes da transformação. Né? No caso, viver com o propósito, através dessas lentes. E quem vai nos apresentar, quem vai comentar isso conosco hoje é a Ana, que vai estar entrando daqui a pouquinho. Vou estar aceitando a Ana já já. A Ana Pedroso. A Ana ela é formada em psicologia, também em gestão de empresas, contabilidade e a Ana também ensina meditação. Eu acredito que uma palavra que possa trazer força do que, para mim, o que eu vejo da Ana é multidisciplina. Uma pessoa que vê a tua integralidade e compartilha conosco os seus conhecimentos. A Ana é autora do livro A Ponte para a Felicidade. Inclusive, também ela é a criadora do Congresso Internacional da Felicidade em Portugal. Eu gosto muito dessa palavra e desse sentimento, felicidade. Eu espero que a Ana possa contar um pouco mais pra gente e, inclusive, de um olhar inovador que a Ana tem para empresas, para a vida, para a humanidade num todo. Né? A Ana é facilitadora do despertar no empreendedorismo e network intuitivo. E olha que palavra importante, que eu acredito que é o presente e o futuro do trabalho, da união, da colaboração, de estarmos assim em uma comunidade, em grupo, não é? O que seria intuir? A intuição pode ter trazido você aqui hoje, alguma coisa pode ter te chamado. Então eu gostaria até de convidar vocês de, ao invés da gente entrar no olhar do porquê das coisas hoje, vamos pela lente do para quê. Para que hoje venho até essa live? Para que estou a ouvir sobre a transformação? Para que é importante? Vamos esvaziar o nosso copinho de conhecimentos e saberes, às vezes até limitantes, e entrarmos hoje numa possibilidade de crenças transformadoras que libertam também, não é? Eu vou estar convidando a Ana aqui, daqui a pouco vou pedir para Ana solicitar para entrar aqui na live já já. Aqui. Começar. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Olá, Ana. Olá, meu querido. Como vai? É Como... uma honra estar aqui contigo, conhecer-te, estar mais próximo e refletir contigo este para quê. Exato, exatamente. E Ana, fiz aí uma breve introdução da tua pessoa e eu gostaria muito de saber um pouco mais desse aspecto da felicidade que você traz, porque eu acho que a felicidade às vezes pode ser uma palavra, um sentimento que a gente leva muito em vão, né? A gente não para tomar tudo que significa, né? Tudo que está presente, seja nesse sentimento ou em outros, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho pra gente o que é essa força da felicidade para você. Olha, em primeiro lugar agradeço-te muito à Unity e a esta comunidade que já estamos de uma forma ou de outra todos a contribuirmos para um novo paradigma, uma nova era e que podemos sim escolher felicidade. O que é para mim a felicidade? Para mim a felicidade é um estado e a felicidade é um tomar posse de um lugar em que eu posso ser quem vim ser, escolher a todo momento, porque nós temos escolhas conscientes
e Uhum. escolhas inconscientes. E a felicidade para mim não é a ausência de problema ou desafio. Para mim, a felicidade é o estado que a vida me apresenta todos os dias para eu ter a oportunidade de lidar com todo o tipo de situações. Porque eu sinto que tudo aquilo que chega é para eu trabalhar dentro de mim. É para me levar um caminho para dentro e para eu sentir, experimentar aquilo que muitas vezes eu fujo, eu luto e acabo por ser a agressora de mim próprio. Portanto, a felicidade é o ato natural do ser humano viver aquilo que vem em aceitação plena e não em crítica, julgamento, fofoca e achar que tudo é difícil e colocar as suas próprias hormonas ao serviço da dor. Eu escolhi também lá atrás por colocar as minhas hormonas a serviço do amor, da felicidade e olhar qual é o lugar que eu estou a tomar posse. De onde é que eu estou a sentir e a fazer acontecer a diferença na minha vida e no mundo. Então é a partir daí que a felicidade é em todos nós. Perfeito. E é isto, né? Como é o primeiro é interno. É o quanto eu busco em mim, aceito, né? E faço amizade, digamos assim, com todos esses aspectos da vida, né? Tem uma figurinha que eu gosto muito, que é uma menininha, né? E tem um monstro gigante, assim, né? E aí ele fala, eu sou o monstro, né? O seu monstro. E aí o segundo quadrinho é ela tomando chazinho com ele assistindo TV. O que quer dizer? Ela fez amizade com o monstro dela. Então ela falou, então tá bom, vem aqui, vamos, né? Você, ou seja, você faz parte, né? Isso. Tá incluso. Quando nós incluímos, eu sinto que a paz e a abundância infinita vai-nos sempre mostrar o para quê. Aquilo que tu exatamente trouxeste como exercício inicial, para quê? Para que é que isto está na minha vida? Para que é que eu estou aqui hoje e que não é por acaso? Então, quero agradecer a todos que estão aqui, também para partilharem, não é? Esta comunidade por mais pessoas, que muitas pessoas ainda possam não conhecer e estar aqui connosco a deliciarem-se com este transbordar e com este merecimento de estarmos aqui todos juntos. Exatamente. E sobre o tema de hoje, eu gostaria muito de ouvir um pouco de ti. O que a transformação significa? Já estamos, acredito, falando de transformação. É o transformar, né? Mudar as lentes, ou seja, a forma que eu olho para o mundo, né? Mas o que seria transformação para você? Assim, para mim, transformação me lembra sempre muito metamorfose. Me lembra uma borboleta, me lembra coisa assim. Mas ainda assim são mundos que se abraçam, mas tem algumas diferenças. Então, o que seria para você a transformação, Ana? Olha, para mim a transformação é uma alquimia e é um processo de escuta ativa das vários ciclos e fases da minha vida, que há momentos que eu estou em expansão e há outros momentos que eu estou em contração. E nesses momentos todos, há momentos de crises, há momentos em que me levam a desafiar tanto o estado, a minha mente, o meu corpo, que me levam à doença ou me levam a viver de uma forma mais saudável, em prevenção, em estado de atenção comigo. E eu sinto que a transformação ela está sempre a acontecer, independentemente se eu estou em expansão, se eu estou em contração. Mas eu sinto que a minha começa no dia em que eu aprendi a dizer sim aos outros e a dizer não para mim. Se Hum, calhar há muitas pessoas que dizem que a transformação começa quando descobriram que tinham que começar a dizer sim a si próprios. Eu sinto que quando tinha 7, 8 anos, eu hum. comecei a querer sentir-me bem perante todas as minhas entidades que eu escolhi. Os meus pais, eu acredito que nós escolhemos tudo, 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 tudo ao pormenor. A cidade, o país, os pais, os amigos, os professores. E eu escolhi tão bem que houve um momento que eu tive que me distanciar e perder de mim
para me reencontrar comigo. Então, o meu estádio de transformação, ele começa desde criança, em que eu crio feridas em mim própria para levar a minha criança a uma vítima, a uma coitadinha e a uma salvadora. Eu queria salvar tudo e todos. Eu gostava muito de parecer bem a tudo e a todos, para me sentir pertença e para eu um dia descobrir que terapeuticamente eu era a líder da minha vida. E sabes o que é que eu fazia? Eu colocava a responsabilidade nos outros, eu colocava até mesmo a tal crítica que como é que eu faço tanto aos outros e os outros não me fazem a mim? Claro, isto era a autossabotagem que eu não queria ver, que eu sou a líder, eu sou a mentora da minha vida e só eu posso trazer e reescrever a minha história as vezes que eu quiser. Não é sobre o outro. A vida está sempre a falar comigo e para mim. Então foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que eu comecei-me a afastar, mas depois houve ali, quando eu tinha 23 anos, houve uma doença que chegou à minha vida e eu comecei a perceber que eu não comparecia à minha vida. Todos os outros estavam aqui, todos os outros eram a prioridade. Então eu comecei a descobrir que aquela doença era a grande potência de trazer outros significados, outras lentes. Só que mesmo assim, eu andei 7 anos, imagina. Eu fiquei assim muito triste comigo quando eu descobri que sobrevivia. E muitos de nós não temos a consciência que muitas vezes somos inconscientes com limitações. O que é que isto significa do inconsciente com limitações? É que ainda estamos em modo de sobrevivência, de piloto automático, e ainda estamos a olhar para os outros serem os responsáveis para nós olharmos para o mundo de outra forma. E eu aí entro na primeira lente da transformação, que eu também hoje gostava de partilhar com vocês. Aquela lente que me tirou tantos véus, tantos véus, tantos véus, foi a autorresponsabilidade. E foi aí. E a autorresponsabilidade é um processo de grande impacto. Às vezes pode ser doloroso, normalmente é doloroso, né? Porque não é fácil. E algo que me chamou a atenção, né, que você falou da postura de salvadora, que é uma postura muito delicada e que eu diria que ela é universal. Acho que todo continente, todo lugar do mundo que a gente olha, a postura de salvador está. Então tem algo aí no inconsciente coletivo que quer nos ensinar sobre isso, né? E a postura de salvador, ela pode ser vista às vezes como digna, só que ela vem com sacrifício. A gente tem que se deixar, né? Até como você falou, para tentar apaziguar as coisas. Mas aí, só que é como se a gente pegasse todo aquele caos, colocasse dentro da gente. E uma hora esse caos, ele se manifesta. Eu me vejo muito na sua história, pois eu também passei por esses processos com a saúde, né? Eu adoeci de muitas formas de saúde, seja mental, mas também física, para poder passar por esse processo. Então, gostaria de ouvir um pouco mais dessa primeira lente da autorresponsabilidade, que é vou olhar para mim, né? É, E de tudo que apresenta. E vai se apresentar muita coisa que é difícil olhar na gente, né? porque a autorresponsabilidade é eu fazer o caminho para dentro. Mas também, quando a consciência ainda não é muito expandida, eu fazer o caminho para fora, que é tudo é um espelho meu. Isso dói, porque há coisas que se apresentam que são horríveis, que nós não gostamos de ver e dizemos assim: como é que aquela pessoa, como é que aquela situação sou eu? E nós não gostamos. E até dizemos assim: é impossível eu ser igual àquilo que eu estou a olhar. Se aquilo te provoca comichão,
instabilidade, desequilíbrio. Existem memórias dentro de ti que estão em ressonância exatamente com aquele tema. E também foi isso que aconteceu comigo, porque a partir de um hipertiroidismo, tiroide, comunicação, dar voz à minha voz. E na verdade, é difícil quando nos habituamos a dizer sim aos outros, começarmos a dizer sim a nós. E essa responsabilidade, ela trouxe-me uma proposta de confiar mais em mim, de começar a olhar para os meus dons, talentos, mas também sombras. E é aí, quando nós nos conectamos com o nosso lado sombra, que eu sinto que a transformação e a honestidade com a coerência acontece. Então, quando nós entramos em autorresponsabilidade, nós mergulhamos tanto nos nossos dons, naquilo que nós gostamos, e começamos a praticar, e a treinar, e a treinar, e a treinar, e a perceber que a intuição, o nosso coração sabe. O nosso coração mostra-nos. Só que tantas vezes, para não desiludirmos ninguém e para não sermos acusados, nem comparados, nem sentirmos que estamos a ser colocados de lado porque não és igual à tua irmã, porque és diferente da tua prima, porque saíste diferente do que eu estava à espera. Então essa autorresponsabilidade é assumirmos 100% o compromisso diário de que eu vou começar a dizer sim a mim e de que a todo momento eu vim para olhar para mim, por mim e o para quê. Em cada situação, pessoa ou algo que venha, há uma lição. Há algo maior por detrás que eu posso não estar a ver agora, mas eu preciso de confiar, ter fé e colocar em ação. A partir de um movimento de pedido de ajuda, de olha, estarem connosco no próximo sábado, em que vocês estão com um programa maravilhoso e que era interessante falar sobre o programa que vocês também estão a convidar esta comunidade Unity. Para quê? Para aprendermos esta autorresponsabilidade, esta primeira lente da transformação. Exatamente, Ana. Pois me chamou a atenção que você falou do espelho, né? E eu vejo que essa visão no espelho, ela tende a revelar desde o outro é exatamente o espelho meu, ou aquilo que me incomoda no outro é um aspecto que eu nego em mim de uma profundidade que eu não me deixo nem um tantinho viver aquilo. Mas a repressão tende a agravar. Não quer dizer que então eu vou fazer tudo, eu vou agir de qualquer forma. Não é sobre isso, mas eu aceito que tem um lado meu que é violento. Eu aceito que tem um lado meu que tem inveja, tem raiva, mas a postura que eu tenho sobre isso e se me coloco na oportunidade de aprender com o que aparece, muda tudo, Muda né? tudo. E o evento que se comenta é o Rise Up, né? O Rise Up, né? Ou seja, nós nos elevamos, né? A gente está se colocando numa postura de ascendência. Inclusive, no dia 17, daqui a 2 dias, né? Vai ser liberado o documentário. E acho que ele traz essa oportunidade de parar um momento, dar um passo para trás, toma o que esses palestrantes têm para te trazer, pois são pessoas que estão vivendo aí a vida e estão fazendo esse processo de virar o espelho e olhar suas sombras, porque eles têm e vão seguir tendo, assim como eu tenho, nós vamos seguir tendo, né? Nunca para, é uma constância da vida. E, inclusive, depois aqui da live, vocês podem clicar no link do perfil para você se inscrever. É gratuito, né? O documentário vai estar. E vai ter outros eventos lá mais à frente também. Então você pode se inscrever, pessoal. E, Ana, eu gostaria, inclusive, de perguntar aqui pro pessoal o que para vocês é um espelho assim que é difícil de olhar? O que normalmente você olha em alguém e você fala, nossa, como é difícil eu lidar com isso, né? Como é difícil olhar? Todos temos, né? Eu também tenho e vamos seguir assim, Todos, né? pela eternidade. O que vocês percebem assim que traz um incômodo? Eu diria até intuitivo, porque acho que vem às vezes um fervor assim que às vezes até a gente fica impressionado, né? Nossa, como que isso me pegou, né? O que tá acontecendo que isso me pegou assim, parece que lá no fundo mesmo, né?
Então, queria saber do pessoal que escrever aqui nos comentários pra gente, né, o que que seria um aspecto doloroso de olhar em si ou no outro. E você, Ana, como foi esse processo de olhar e como foi o processo de acolher? Como que para você acolher essas sombras, essas dores, como que foi esse processo? Que o acolhimento, acho que ele é muito subjetivo para cada realidade e é físico, mas também interno. Vai além do físico, acolher de si, né? Até do outro. A gente pode acolher o outro só com o olhar, né? Mas como que segue para ti? Olha, naquele momento eu acredito que tudo se apresenta de acordo com o nível que nós estamos prontos. Eu sinto que o mestre aparece quando nós estamos prontos, um livro aparece quando estamos prontos, aquela pessoa aparece na nossa vida quando estamos prontos. E houve dois mentores meus que apareceram, que foi a Louise Hay, com o Pode Curar a Sua Vida, e o Dr. Deepak Chopra, com a área da meditação. Eu formei-me com o Deepak em meditação. Ao longo de 15 anos estive também com o Deepak nos seus retiros e na Califórnia, e foi a partir daí que eu precisei de olhar de um outro lugar para mim. E como é que eu comecei a fazer na prática, e o que eu quero também deixar aqui alguma prática para todos aqueles que estão connosco. Eu comecei a fazer um diário de bordo, é assim que eu lhe chamo. E eu comecei a escrever. Eu comecei, primeiro, informações que eu recebia, comecei a escrever, que me vinham ao longo do dia, e depois eu percebi, através do que eu escrevia, que havia mensagens que eu ao longo de tantos anos eu não estava nem aí para as mensagens. Eu não estava num processo de me incluir e de comparecer com honestidade na minha vida. Então, o primeiro pilar para a autorresponsabilidade começou a ser o diário de bordo, em que eu comecei a perceber que eu trouxe mais clareza, que eu trouxe mais consistência ao meu processo de autoobservação e de alquimia interior. E depois percebi que este primeiro pilar da consciência me trouxe a autorresponsabilidade, eu não culpar o ambiente em que eu comecei a escolher estar, em que eu comecei a escolher viver, e a partir desta lente vieram as próximas. Eu comecei a criar uma nova realidade. Quando eu olhava para o meu diário de bordo, era incrível, sabes? Porque a próxima escolha, ela era uma escolha mais madura, ela era uma escolha de eu entrar no meu livre-arbítrio e não entrar em mais ninguém, porque eu não tenho o direito de escolher a vida de ninguém, eu não tenho o direito de entrar absolutamente em ninguém, somente em mim. E depois comecei a fazer outro caminho com a autorresponsabilidade. Houve coisas que me começaram a trazer sentido. O que é que isto quer dizer? Eu comecei a encontrar o meu Ikigai. Uhum. Para os japoneses, Ikigai significa sentido de vida, o que me faz brilhar os olhos, o que me traz propósito. E foi aí, a partir do diário de bordo, de começar a olhar para o espelho todos os dias para mim, e a fazer, praticar, treinar, que eu comecei a treinar o músculo da consciência. E foi a partir daí. Muito bom, Ana. Eu também tenho um diário de bordo, eu gosto muito, né? Eu acredito que a escrita, vamos pensar, a escrita ela é uma arte, né? E a arte, qualquer tipo de arte vem aonde? De um lugar inato do ser humano de se maravilhar com a vida e ele precisa botar para fora porque é demais só deixar ali dentro, né? E isso vem em muitos sentidos. E a escrita tem esse poder. Eu, particularmente, o meu, eu faço assim: eu escrevo sem pensar em nada, eu só vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. E deixo sair. Acho que ajuda, inclusive, a gente lidar com as nossas sombras, que só vai escrevendo e você vai, sabe? Eu faço às vezes, eu até começo a xingar ali, sabe? Porque é isso, sabe? Deixa Bota tudo pra. vir, É, deixa vir. e como que é pra você? Você também faz assim mais intuitivo? Como que é o processo do Olha, diário? ao início eu fazia mais É. intuitivo e deixava vir. Agora eu gosto de, antes de me deitar,
escrever o que o meu sentir do dia me traz. Quais são as principais mensagens para mim do dia de hoje? É um processo intuitivo. Nós somos todos canais, instrumentos, mas depois a nível mesmo mente, psique, cérebro, eu percebo que eu pergunto-me todos os dias, neste dia, onde é que eu te levei? Psique, mente, corpo, espírito, onde é que eu vos levei? Onde é que eu fui capaz de vos levar? E o que é que eu sinto? Que muitas vezes nós estamos num estado de coerência ou de incoerência. E quando nós estamos nesse estado de coerência, nós abrimos o coração, nós somos criativos, intuitivos e permitimos que a inspiração nos traga as respostas todas. Quando eu sinto que estou em modo incoerente, eu percebo que contraio, eu percebo que posso melhorar, eu percebo a mensagem da lição que eu ainda preciso de olhar. Então eu costumo à noite de me sentar, de observar, de me sentir e depois até através dos sonhos que eu tenho ao longo da noite vêm muitas respostas às perguntas que eu coloquei no diário de bordo. Exato, porque é isso, você trabalha todos os aspectos do teu ser, né? Porque é isso, é incorporar a mente, as emoções, o corpo físico, escrever é físico, né? Mesmo que digitar no computador ainda assim é físico, né? Mas eu gosto da escrita no papel, que eu acho que tem algo, que tem um ritmo, né, diferente. Sim, eu É adoro. um ritmo Manualmente, de... estimular o sistema nervoso simpático e parasimpático e trazê-lo para o músculo, sabes? É diferente para mim escrever no computador e escrever Hum, a hum, partir hum, da minha arte, escrever pela minha mão. É diferente, hum. para mim é diferente. E aí como que surgiu então, a segunda lente, assim, veio através desse processo da escrita? Como que foi este caminho? Veio, Denis, veio. A segunda lente para mim é uma lente que mudou tudo, sabes? Não é mais importante do que nenhuma das que eu vou trazer, mas é assim uma lente que foi impactante. Fez com que eu, a partir desse momento e desses anos que eu trabalhei muito esta segunda lente, eu ficasse um ser empático, com atitudes, sabes, o quanto eu estou aqui com um papel ativo, influenciador, o quanto eu sou a mudança que quero ver no mundo. E esta segunda lente é a gratidão. Eu compreendi que agradecer, dizer obrigado, obrigada, vai muito para além do eu ser obrigada a dizer obrigada. Entendes? Uhum. A gratidão é a memória do meu coração. É a memória, o quanto eu agradeço estar aqui contigo, transbordar contigo fisicamente, ter aqui toda esta comunidade connosco, ir para além. Para mim, a gratidão é este espaço interior de eu ser a artista, mas permitir aos outros que sejam artistas também da sua própria história e fazer brilhar outros que estão à minha volta, aceitando a vida como ela é e sendo o propósito da minha mudança eu inspirar cada vez mais pessoas. Então, a gratidão é uma força da alta performance interna. E eu compreendi que estava nas minhas mãos eu agradecer a tudo. Porque tudo foi escolhido por mim, mesmo aquilo que eu não tenho consciência. E aquilo que às vezes me provoca desajustes, desequilíbrios, eu continuo a agradecer. Porque aquilo é o estado que eu preciso para me elevar para outro nível que eu escolhi também. Isso é muito bonito. Muito, nossa, é total. E tem uma frase que eu gostava muito de falar com meus alunos de yoga, que é assim: nós somos um pequeno grão no universo. E você pode olhar de duas formas. Você pode olhar no lado assim, nossa, eu sou um nada, eu sou só um grão. Você pode olhar, ah, que incrível, eu sou um grão do universo, olha que demais, né? E se um grãozinho que sou já é toda essa completude, imagina o que é esse todo. E esse todo está no grão, conto no grão está no todo, né? E eu acredito que a gratidão ela vai navegando nesse lugar. A prática do yoga, por exemplo, o ato de gratidão, a gente tem uma palavra, né, o namastê, que é muito popular,
representa muitas coisas, uma delas é o agradecer. E aí, por que que se usa como um processo de eu estou te dando oi? Porque é isso, eu agradeço, eu reverencio a oportunidade de estar na tua presença, né? É o meu eu consciente reverencia a tua consciência, ou seja, é eu que sou um grãozinho, eu reverencio você que também é um grãozinho, né? Eu me coloco num lugar de equidade. E o que que aconteceu dentro de você quando você começou a, digamos, não só aceitar, mas vivenciar, praticar, né? Internalizar a gratidão? Quais foram as mudanças assim que começaram? Olha, a primeira mudança foi, eu percebi que todos nós eh, somos divinos. Somos uma Hum, partícula do todo que vimos contribuir. Então, uhum, quem sou eu para estar a apontar o dedo ao outro, para estar a dizer ao outro o que é que ele deve e o que é que não deve? Então, a gratidão mudou completamente o meu estado de ser, de presença, de trazer o meu propósito ao mundo, sabes? E é um estado de alegria interno todos os dias. Eu ter a oportunidade de agradecer por estar viva, por ter a oportunidade de cada dia eu curar-me, eu poder olhar aquilo que me traz cá, que é a mim, porque muitas vezes esquecemos a impermanência que habita dentro de nós. uhum, Tudo isto é uma passagem. Não levamos nada connosco, mas a experiência das lições que eu aprendi ou não, vou repeti-las se não as quis olhar, não as quis presenciar e não as quis trabalhar em mim. Mas também está tudo certo, eu costumo dizer, cada um tem as suas verdades, as suas crenças, está tudo certo. O importante é para quê? Para mim, o para quê é a pergunta da alma. E o porquê é a pergunta do ego. Porque muitas vezes andamos em cima de um porquê e nós sabemos que vai haver tantas e tantas opiniões. Só que nós sabemos quando perguntamos ao coração para quê, mais tarde ou mais cedo, a resposta chega. Seja por uma pessoa, seja por uma situação, seja por onde for, vai chegar a resposta. Então a gratidão trouxe-me para a terceira lente. hum. Ela foi uma solução, ela foi um veículo, né? Foi. A gratidão trouxe-me para a terceira lente da transformação. E eu sinto que as lentes, elas vão caindo e vão sendo olhadas por novas lentes que se vão abrindo no nosso caminho. Hum. E queres que eu já revele a terceira lente? Antes, vamos só ter um suspense. Eu queria só ler algo que uma pessoa escreveu aqui que eu achei muito bonito. Deixa eu só encontrar aqui. O Giovanni escreveu: Eu só consigo sentir a gratidão se compreender a contemplação. Porque é isso, né? Eu preciso contemplar o que se apresenta, Isso, porque a gratidão ela surge, né? É um momento de inspiração, digamos assim, isso, né? Não, igual que nem você falou, não é que nem falar obrigado. Ah, obrigado, tchau. Não, não é assim, né? É algo muito mais imerso, né? E também o Alisson escreveu aqui, estar presente e encher as garrafas, as sombras, é muito dolorido. Mas a evolução só vem quando assim resolvemos, né? E eu acho que pegando até o que a gente estava falando desde o começo, né? Autoconhecimento, olhar para as sombras, colocar elas e fazer o quê? Contemplar, né? isso. Processo de visão em espelho, é isso, eu preciso contemplar. O que a gente faz no espelho? A gente contempla, a gente para olhar alguma coisa. Contempla e depois a seguir vai cuidar, autocuidar, vai mergulhar novamente. E eu sinto que muitas vezes não é um processo tão mental quanto isso. Uhum, É um processo mesmo de introspeção e de revelação. Nós sermos pacientes, que quando nós precisamos da resposta, ela vai aparecer, mas não tem que ser quando nós queremos. E eu sinto que muitas vezes ficamos impacientes,
queremos tudo à nossa medida e eu sinto que a vida nos traz de acordo com aquilo que nós estamos a precisar no momento e não aquilo que o nosso ego quer a todo o momento. É Cronos e Kairos, Isso. né? Cronos é o relógio, Kairos é o tempo da alma. A gente se sintonizar com o tempo da alma é um processo que é constante, porque a gente se perde, a gente pode se perder nesse tempo, no sentido de se afastar-se, né? E quando a gente retoma, a gente percebe, né? Inclusive, eu tava, assim, o motivo nem importa, mas eu tava muito estressado ontem. Aí eu parei e falei assim, calma, eu vou me afastar. Eu parei tudo, né? Deitei um momento, aí eu botei a mão assim no coração e falei, tá, o que que eu tenho a aprender? O que que isso tudo quer me dizer? Esse sentimento, esse incômodo, esse estresse que eu tava, né? Aí a mensagem que me veio foi, você só precisa ficar de boa. É só esperar. Ou seja, não esperar no sentido, né, ficar parado, mas no sentido é o tempo da alma. A alma é outro tempo, Isso, né? isso. É É o isso. tempo da alma. De repente você para e você vê, nossa, o tempo da alma é diferente, é um outro ritmo, sonoridade, sensação, né? E assim por diante. A Raquel escreveu aprimorar do ser fomentado, apreciando a intimidade e profundidade da alma. Gosto dessa palavra, né? A intimidade da alma. A Vitória não seria este momento quando a nossa consciência registra o sentimento de leveza por constatar a mudança. Inclusive, eu não vou lembrar agora a palavra, mas em várias tradições do yoga, nas escrituras, sempre há algumas palavras que representam um momento que você percebe, você entra em consciência de olha isso tudo, esse é o universo, eu faço parte disso. É um sentimento muito único. Quando. E aí, eu posso falar aqui, mas vivenciar não é automático. Não é só porque eu falei que aí todo mundo aqui sentiu isso. Não é assim. Porque é o tempo da tua alma, em algum momento você é impactado por esse sentimento que não tem nem nome. Porque por isso que tem. Eles criam um nome lá, né, no sânscrito, que é esse não é a mais antiga língua do mundo. Língua do. É Uhum. baseado, tudo é pela vibração das coisas, ou seja, olha o nível da percepção, né? O barulho do som dos animais, das plantas. E de repente é isso. É se conectar com esse barulho. Ou melhor, essa vibração, né? E aí Isso. traz muito isso da escrita. Eu acho que a escrita que você traz intuitiva é se conectar com toda essa vibração interna e achar palavras, né? Deixar as palavras vir. Você comentou do hipotireoidismo que você teve, né? E se a gente pega a nomenclatura, hipo é o quê? É a ausência de, enquanto o hiper é o Resto excesso de. de. Então, o que que é aqui que tá tão ausente? E aí, de repente, você fez o quê? Agiu, porque aqui Dar voz à minha voz. porque dar voz vai muito além de falar em voz alta. Às vezes a gente fica, inclusive tem gente que fala demais aqui Isso. dentro. Não para o dia inteiro. E como cansa, que nem falar em voz alta, né? Mas quando você para estar consciente, acho que é como se a gente fosse brincar com a vida. Aí vem a gratidão, você começa a brincar com tudo isso, sabe? Tem uma leveza, acho que até da criança. A criança, ela leva as coisas de um jeito tão mais, né, divertido, às vezes, né? E muito bacana. E Ana, me fala uma coisa. Como que é para você esse processo das lentes no seu dia a dia hoje? Antes de a gente entrar na terceira, alguma coisa muito, que eu acho que achei muito importante que você comentou a segunda não é melhor e nem maior do que as outras, né? É uma completude. Mas entre essas duas primeiras, se você pudesse dar alguma dica, alguma intuição para todos que estão aqui, como que eu posso navegar com elas e não esquecer delas? Que eu acho que às vezes a gente toma tanto conhecimento, mas pode cair no esquecimento, né? Faz parte do esquecimento. Esquecimento tem um motivo. O nosso cérebro precisa esquecer para lembrar as coisas, inclusive, né? Então, como Isso. você lida com isso? Olha, em relação à autorresponsabilidade, é, no meu dia a dia, eu utilizo um olhar bem divertido ao espelho. Eu sorrio para mim todos os dias e afirmo mesmo, obrigada
por te ter descoberto e seres o primeiro amor da minha vida. Portanto, isso já é algo que eu sinto no meu coração, que eu resgatei o amor por mim. E isso leva-me à autorresponsabilidade. E depois, em relação à gratidão, quando eu abro o olho, já é assim algo que vem da memória do coração e que eu agradeço à vida, sabes? Por respirar, por ser, por estar e depois trazer para o meu diário. Várias vezes ao dia, eu estou a contemplar, eu estou a sentir, eu estou a vivenciar e para mim, sabes, quando eu estou naquela contemplação, é assim um sentimento que vem ao de cima e que esta gratidão se expressa pela minha forma, pelo meu corpo, como eu também faço as coisas no meu dia a dia e como eu transpiro esta alegria de ser e de estar e de transformadora de vidas pelo mundo. Porque eu hoje amo o que faço e faço o que amo e é incrível porque esta energia, ela mostra a gratidão que se expressa através de mim. Então é isso, é isso. Perfeito. E nos conte então qual é essa terceira lente, como que é este novo passo, né? E que acredito do que eu tomo e tudo que você está trazendo, acho que essa terceira não é o final, não é o ponto final, é uma, Não, não é. né? Seria este ponto assim de norteio, né? A gente está com três lentes para nos Sim. nortearmos a, né, uma expansão. Como que é, o que seria essa terceira? Olha, para mim foi um cair de ficha muito grande quando eu percebi a minha arrogância e a minha forma de olhar para o mundo. E a terceira lente de transformação para mim é a humildade, em que eu descobri que a vida é impermanente, que tudo é uma passagem, que nós somos todos iguais, que não há uma superioridade, não há ninguém num pedestal, não há ninguém lá, porque senão nós não estávamos aqui, todos nesta aprendizagem, nesta jornada. Então foi a humildade, que é uma lente incrível, que me trouxe ao chão, que me trouxe à verdadeira aprendizagem, sabes, à honestidade. Onde é que eu quero viver? Qual é o propósito para mim que pode ser diferente para o outro? Qual é a ferramenta para mim que pode ser diferente para o outro? Em que a minha transição de carreira aconteceu e eu não sei o que é que me ia acontecer, mas no caminho me foi revelado em profunda humildade que eu não tinha que achar, eu não tinha que saber tudo, eu podia ser frágil e eu também podia, a cada momento, me render e abrir mão de que eu não preciso ser a perfeita da perfeita da perfeita e não ser a melhor e a melhor que o outro. Eu não sou melhor que o outro e hoje eu não procuro perfeição. Eu procuro só ser aquilo que eu vim ser e olhar para o outro como o irmão de alma que eu preciso no aqui e no agora. Então é E a isso. humildade, acredito que vem muito também, Ana, de às vezes é um dia que você se sente assim, hoje eu não sinto que eu não consigo ajudar ninguém. Hoje é um dia que eu não consigo fazer nada. Hoje é um dia que eu tô no estresse, eu não tô conseguindo lidar. Eu nem sei o que tá acontecendo comigo. É a humildade de aceitar que esses dias existem e falar pro outro, hoje eu não consigo. Isso, E falar que, ai, não importa, não importa a louça, não importa isso, não importa aquilo. Eu, no caso, eu gosto de deitar. Pra mim, o deitar e silenciar porque eu sou muito agitada. Eu gosto de ficar andando, fazendo coisa, eu gosto de limpar a casa e cozinhar, então eu não paro, né? Então, pra mim, o deitar é um desafio, né? Porque é aquietar. Então, eu vou aqui olhar. E a humildade de ver que tem dia que a gente tá assim, sim, totalmente humano, totalmente até animalesco, porque a gente não pode esquecer que a gente também é um animalzinho, como de isso, outros que estão aí no mundo, né? isso. E há aqui alguém que comentou que temos que desligar o ego. Eu tenho uma visão em relação ao ego que é uma identidade, traz-nos a identidade. Eu sinto que o ego quer aprender com a alma e vice-versa. Eu tenho uma versão do ego que eu sinto que não é para virar costas ao ego. É dar um grande abraço ao ego e dizer-lhe assim: olha, obrigada pela tua informação, mas a minha escolha neste momento é ser humilde
e não ser arrogante e não acharmos que, mas obrigada pela informação e dá-me um grande abraço, porque eu sinto que o ego nos traz também a atitude, a personalidade. Uma das minhas professoras de astrologia dizia que um ser humano sem ego era uma couve, uma couve morta, uma couve que não tinha vida, sabes? E o ego traz-nos uma atitude e um posicionamento que quando nós ativamos a terceira lente, o ego fica em paz. Até o próprio ego pode ficar em paz. E que eu também trago esta consciência porque eu sinto que se nós desligarmos uma parte de nós ou afastarmos uma parte de nós, nós não somos inteiros. Exato. É um acolhimento necessário. É Às um vezes o ego tá ali. acolhimento. O ego Isso. mas porque ele quer chamar a nossa atenção para algo, ele quer ser acolhido. Isso me lembra quando eu dava aula de yoga para criança, e dar aula de yoga para criança é um desafio. Não tem nada de fofinho e doce, não. É um desafio, né? Porque é diferente. A criança, ela se expressa de um jeito diferente. E aulas que eu dava eram para crianças que estavam em situações de muita fragilidade, né? Em vida. Então, era um público que precisava de um acolhimento diferente também. Eu lembro que tinha um aluno que ele não parava, não parava e brigava com todo mundo. E aí é isso, né? Viro o espelho, olho pra mim. Seja quando eu sou assim, ou eu não aceito isso de jeito nenhum, que eu nem penso em ser essa atitude tão intensa. Fiz o autoconhecimento, né? Para depois também ver o que que surge da alma, que é isso, que expressão que surge, né? Essa gratidão pelo que se apresenta. E aí algo me veio assim de sentir de só botar a mão no ombro dele assim e olhar para ele. Sossegou, acabou na hora. O que que ele queria? Ele queria ser visto. Só que eu não tava só olhando, eu de verdade olhei para ele. Eu olhei nos olhos dele. Eu falei, tipo assim, tá tudo bem, pode sentar. Tipo assim, tudo bem, tipo, tá bom, eu já entendi, sabe? Senta ali. Acabou na hora, né? Olha como é isso, né? Eu tô trazendo essa alusão, claro, porque eu acho que o ego ele tem essa postura às vezes como uma criança, né? Ele é intenso, ele vai para lá, vai para cá, ele tem esse brilho, né? E às vezes é acolher esse brilho, porque aí é isso, que na criança aí se acalmou, para deixar, no caso, a alma protagonizar de um outro sentido da nossa percepção, porque todos eles estão atuando Isso. no deles, só que a nossa percepção é o que pode mudar. Isso. É exatamente isso. Estava aqui a ver mas já não consigo encontrar. Vi aqui alguém perguntar algo, mas já passou. Então é isso, meu querido. Estas três lentes transformaram a minha vida toda. Agora, eu tive que ser ação e prática de todas elas. Para mim é para a eternidade. E as lentes não terminam aqui, porque eu continuei a minha história, todos os dias, todos os meses, reescrevo um novo capítulo e aprendi que, para além de todas as práticas, eu preciso tomar consciência do que é que eu penso, do que é que eu digo, do que é que eu falo, porque estamos sempre a criar. E quando nós mudamos o nosso diálogo interno, quando nós temos atitudes de renovação, nós conseguimos no caminho percepcionar o sentido de vida a cada momento, a cada ciclo, e a nossa realidade é responsabilidade nossa. E temos que ter a percepção das palavras que estamos a deitar todos os dias cá para fora. E será que eu estou a expandir ou a limitar o meu potencial? Será que eu já parei para me reconhecer, para honrar quem sou? Ou estou sempre à espera de que sejam os outros a ter esse papel quando eu sou a única responsável por tudo aquilo que me acontece na minha vida? Então é o caminho para dentro, é a proposta do sentido e do brilho que nós todos viemos brilhar de mãos dadas, juntos num só coração em expansão. Maravilha. Uma imagem que me ficou é se a gente pudesse, cada lente tem uma cor primária, Aham. azul, amarelo, vermelho. Então delas vai surgir todas as outras cores possíveis, né? Então às vezes é levar nesse sentido, como que cada um aqui pode
utilizar essas cores. Talvez algum dia você vai usar mais do vermelho, da primeira lente. Outros dias talvez mais do amarelo, né? E tem dias que é tudo um pouco igual, né? Tudo varia, né? Ana, teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. O Giovanni pergunta: o diário de bordo, só faço do que vivi no dia? Ou acrescento o que eu quero viver também? Ou seja, aquilo que sonho, penso. Como que você Tá. olharia esse aspecto? Então, para quem perguntou isso e para todos que estão aqui, coloquem a mão no coração, porque ele sabe, e aquilo que é o melhor para mim, pode a tua intuição dizer: Ah, mas eu gostava de acrescentar aquilo. Acrescenta. Porque é esse acrescente para ti que vai fazer a diferença na tua vida, no teu dia, no teu brilho, no teu propósito e no sentido que te vai trazer para ti. Então, a forma como eu faço, eu à noite eu gosto de fazer um resumo, gosto de agradecer àquilo que vivi, aquilo que eu recordei mais, e depois de manhã eu também gosto de escrever, mas é de manhã é mais frases que me vêm de inspiração também para partilhar pela minha comunidade e o que é que eu gostava de fazer nesse dia. Mas se tu tiveres no teu coração o que é que eu gostava no futuro, que o primeiro dia do futuro é hoje, escreve também isso, porque o teu coração sabe o que escrever no teu diário de bordo, no teu diário de bordo. É o que eu é que eu comentei, né, sobre Cronos e Kairos. Talvez a gente tá, ele pode se perguntar no sentido do Cronos, mas às vezes a sua alma, Giovanni, é isso, a sua alma, ela transcende um pouco essa ideia do nosso tempo, passado, presente e futuro. Então, às vezes, o sentir de escrever algo, talvez você está mais relatando do que já pensando, intuindo um futuro. Talvez você já está trazendo para o agora e uma dica, inclusive, que eu daria, seja para todo mundo, algo que eu faço, às vezes é escrever no agora. Ao invés de escrever um dia, quem sabe, eu escrevo, vamos supor, eu estou na praia, vivenciando um momento de gratidão, de poder tomar um banho de sol, de tomar... Escreve no agora, às vezes também pode ser um exercício interessante para você experimentar o sentimento que surge, Isso. né? Mas, é claro, tem muitas formas de fazer. Temos aqui um outro comentário. Escrever o que queremos e sentir também. Sentir faz com que atraiamos aquilo. Nosso cérebro não distingue realidade e imaginação, pois temos a mesma sensação imaginária. É muito que eu acabei de comentar, né? Isso do sentir, é trazer o sentimento. Isso. Quero muito um emprego, quero muito um relacionamento amoroso. O que você quer sentir? Você consegue sentir isso agora? Não. Vamos cultivar então, né? Trazer para agora esse sentimento, pois senão pode chegar aqui, ó, desse lado do teu rosto e não vai perceber, pois não vai sentir, né? Então, é isso, é o virar o espelho, porque se eu busco um amor e quero sentir leveza, primeiro eu tenho que virar o espelho para mim e eu consigo me trazer a leveza por mim mesmo, Isso. senão não vou ter esse espelho. O espelho não vai acontecer quando ver a pessoa, né? A, a Regiane escreveu, os filósofos estoicos ensinavam isso. O imperador Marco Marco Aurélio. Aurélio. Sim, é exatamente isso. Muito Ele fazia um diário pessoal. Exatamente. interessante. E muitos na história. Exatamente. É Exato. maravilhoso. Se eu não me engano, acho que. Eu não lembro. Eu não sei se a Frida Kahlo ela escrevia muito. Só que eu, para mim, vem a Frida, porque a Frida ela pintou a vida dela inteira. Sim. Tudo que ela sentia, tudo que ela passava, tudo que ela pensava, ela pintou. Não, Era uma forma de comunicar dela. isso, tem muitas pinturas. E se, para quem ainda não conhece a história da Frida, recomendo que foi uma pessoa que sofreu muitas dores físicas. Ela passou por situações difíceis, uma pessoa acamada. Ela pintava com, ela fazia muito autorretrato, então ela tinha um espelho na cama e ela se olhava e pintava, né? Ou seja, e você sente isso, você vê na pintura dela essa dor que ela passou, né? Então acredito que é isso, né? Também se inspirem. Às vezes você gosta de dançar, às vezes você gosta de cozinhar, isso tudo também pode fazer parte desses diários, né? Mas eu gosto muito do ato de parar um momento e escrever, pois eu acho que hoje em dia a gente já tá tão. A gente não para, a gente vai pulando de um lado pro outro. Então acho que o escrever, a gente tem que parar. Não dá pra você ficar andando e escrevendo. Até dá, mas é diferente, É né? diferente. Eu É muito diferente. é uma meditação de estar presente, porque você olha, né? Eu estou escrevendo, você vai percebendo.
Então, acho que traz assim a gente para um outro lugar de postura física também, para que Kairos, né, possa se expressar, ou seja, o tempo da alma. Ana, eu gostaria muito que se você pudesse deixar uma imagem pra gente. Eu vou trazer a minha primeiro e depois você traz a sua, Tá. tá? Do que a gente viveu aqui hoje. Pra mim, a imagem que me vem é como se fosse um pôr do sol, assim, mas que de algum jeito agora eu olho ainda mais o horizonte. Eu estou mais olhando pro horizonte agora. Eu estou mais completando o todo. Essa é a imagem que eu fico de hoje. E pra você, qual seria a imagem? Olha, a imagem que me vem são várias borboletas, umas que ainda estão no casulo, há outras que estão a começar a querer sair do casulo e há outras que voam, que voam, que voam. E aquelas que ainda estão no casulo, elas ainda estão a perceber, eu sou responsável para sair deste casulo, e aquelas que já estão com a pontinha a sair dizem: que maravilha, obrigada por eu me permitir sair dele. E aquelas que voam, elas em humildade agradecem a tudo e a todos por já estarem a voar. Então é essa a imagem que me vem. Obrigada, meu querido, e a todos que estiveram aqui connosco hoje. Obrigada a todos. A Regiane falou que pensou em borboletas também. É isso, são as sintonias que a gente vai começar. Isso, Deixem estão no campo. sentir também cada um aqui uma imagem, porque a imagem ela amplia a nossa compreensão e a gente aceita uma formas diferentes da nossa mente, da nossa alma entender as coisas. Eu gostaria só de fortalecer do We Rise Up, né, que a gente vai estar passando por esses dias de conhecimento. Você pode se inscrever no próprio link na nossa bio. O documentário sai depois de amanhã. E acho que é levar um pouco disso que a gente está falando, tipo, o que te trouxe aqui e essas oportunidades, pois é um evento gratuito. Eu acredito que tudo isso que a gente faz, inclusive essa live, é um trabalho que a gente faz pela humanidade, não é, Ana? É algo que a gente faz pela humanidade, é pelo humano, tá? Poderia ter duas, três pessoas, eu acredito que a gente estaria no mesmo pique, no mesmo amor de estar falando disso. Poderia ter 20 mil vezes mais, a gente também estaria na mesma sintonia, porque é uma sintonia da alma, né? Isso. Então, de agradecer mais uma vez a todos. Obrigada a todos. Um beijinho grande no coração Muito obrigado. e obrigada por estarmos também aqui ao serviço e juntos. Obrigada, meu querido. Tchau, Até tchau. breve. Até breve.